aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atmosfera. Bora começar o vídeo? Então vamos lá. A vida no planeta Terra só é possível por conta da camada que a gente chama de atmosfera, tá? Essa camada ela envolve todo o nosso planeta, ela é formada por ar e ela tem diferentes características nela, desde de maior altitude para menor altitude, assim como mostra aqui na imagem. Essa camada, então, ela é composta por diversos gases, onde predominam o nitrogênio, o oxigênio, o dióxido de carbono, o vapor d'água, né, o H2O, e outros gases, então, conforme mostra aqui no gráfico. Né? Então, a gente tem aí quase 80% da atmosfera terrestre formada por oxigênio. Lembrando que a atmosfera ela não foi sempre da mesma forma, tá? Ao longo dos bilhões de anos de história do nosso planeta, ela foi se modificando até que a gente tem essas características atuais e que fez com que a vida, né, conseguisse se desenvolver no nosso planeta. A atmosfera ela também serve como uma camada protetora ao nosso planeta. Né? Então a gente tem os raios de sol que chegam ao planeta Terra e a gente tem aqui, conforme mostra a imagem, toda uma camada de proteção radioativa ao nosso planeta. Tá? Então, se a gente não tivesse essa camada de proteção, né, a atmosfera, provavelmente a gente não teria a existência de vida no nosso planeta. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso vai fazer com que a gente tenha aí toda a proteção no planeta. Nessa parte, tanto norte quanto sul do planeta Terra, o que acontece? Existe uma maior facilidade de entrar raios solares, onde vai formar então as auroras, né? A aurora boreal, a aurora austral, que a gente vê aquelas lindas fotos, né? Aquelas lindas imagens, tá? Então isso é o que a gente chama de aurora. E por que os gases da Terra não escapam? Você já parou para pensar nisso? Por que a gente tem toda essa atmosfera ao redor do planeta e eles não escapam? E aí, o que será? Exatamente isso. É a chamada força da gravidade. Tá? O planeta Terra ele tem uma grande massa, fazendo com que tudo que esteja ao seu redor seja atraído para o centro do nosso planeta, para o núcleo do planeta Terra. Tá? Então, toda essa força de atração a gente chama de gravidade. E por conta disso, esse ar não escapa, não sai do nosso planeta. Aqui tem um vídeo bem interessante de uma experiência onde colocaram um drone, né, com um balão, para que ele pudesse subir pela nossa atmosfera. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para vocês. Tem todo o material aqui, né, embaixo na descrição do vídeo, onde vocês têm acesso a todo esse vídeo aqui completo, tá? Mas para vocês verem então, né, esse drone foi e ele vai mostrando então todo o balão subindo. Por que eu trago esse vídeo pra vocês, tá? Porque nesse vídeo ele mostra, né, se a gente for observando ao longo de toda essa trajetória desse balão, desse drone, como a nossa atmosfera ela vai se modificando, né? Então olha só, aqui a gente tem então a altura das nuvens, né? Então a gente vai aí subindo cada vez mais. Depois dê uma olhadinha, gente, é bem interessante, tá? Vamos então continuar. Então, como eu falei, a atmosfera ela não é toda igual. A gente tem aí diferenciações, tá? Pela atmosfera. O que a gente chama de camadas da atmosfera. Então, conforme mostra a imagem, a gente tem aqui então a superfície terrestre, certo? E a gente tem então aqui 5 camadas da nossa atmosfera, tá? Desde a mais próxima até a mais distante e depois a gente tem aí o espaço sideral. Começamos então pela troposfera. É a camada mais baixa,
né, da atmosfera, fica entre 8 quilômetros e 15 quilômetros de altitude. Além disso, também é a camada mais densa, onde existem as variações climáticas. Então, o que isso significa? Que é na troposfera onde a gente vai ter formação de nuvens, onde a gente vai ter nebulosidade, a gente vai ter chuva, tá? Então, tudo isso vai acontecer na troposfera. Nas outras camadas da atmosfera, isso não ocorre, tá? Somente na troposfera. Além disso também, como eu falei lá no início do vídeo, né? A concentração de nitrogênio e oxigênio nessa camada, ela é muito alta, tá? Então, isso também é bem importante aí, como características dessa camada da atmosfera. Depois a gente tem, então, subindo um pouco mais, né, a altitude, a gente tem, então, a estratosfera, fica até 50 quilômetros acima da troposfera. É aí onde acontecem os processos radioativos, né? Então, né, nessa camada da nossa atmosfera, a gente tem, então, a radioatividade presente, tá? Nessa camada a gente tem também a chamada camada de ozônio. O que seria isso? A camada de ozônio é uma camada que protege o planeta Terra, né, dos raios solares. Lembra que eu mostrei aquela imagem para vocês, né, da proteção? Então, ali a gente tem a camada de ozônio protegendo toda a nossa atmosfera, beleza? A gente tem aí na mesosfera. A mesosfera fica entre 50 e 80 quilômetros acima da Terra, onde tem temperaturas muito baixas, podendo chegar a menos 140 graus Celsius. Tá? É nessa camada até onde os meteoros eles caem e queimam antes de atingir nosso planeta. Existem meteoros, né, que chegam na superfície da Terra, porém os que não chegam, eles acabam se desintegrando nessa camada. Tá? A gente tem aí também a termosfera. A termosfera, como o próprio nome já diz, né, por conta das altíssimas temperaturas, ela tem esse nome então, tá? A gente tem aí uma grande incidência direta do Sol. Então, é nessa camada em que a gente não tem ainda proteção, né? É só na próxima camada de ozônio. Então, por conta disso, a gente tem aí também altíssimas temperatura, tá? Além disso também é por conta dessa camada que a gente consegue ter o rádio, isso mesmo. Então as ondas de rádio, elas existem, né, nessa proporção, né, para que a gente possa utilizar aí a onda de rádio no nosso dia a dia, e é nessa camada da atmosfera que a gente tem aí a presença dessas ondas de rádio. E para finalizar, a gente tem a exosfera. Por que exo, né? Exo significa a saída, né? Então a gente já está quase saindo do planeta Terra, tá? Fica entre 500 a 1000 quilômetros acima da Terra, né? De altitude. E a gente tem aí uma certa transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Então a gente tem aí em alguns locais mais alto ou mais baixo, mas a transição para o espaço sideral. Tá? Na exosfera a gente tem altíssimas temperaturas, né? Então isso é importante também, onde a gente tem aí a grande quantidade também de raios solares chegando. Beleza? Essa então foi a aula de hoje. Um beijão para você e até a próxima aula!